Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre o balanço patrimonial. Mais especificamente, nós vamos traçar um paralelo entre a elaboração do balanço patrimonial nas normas do CPC e pela legislação societária, isso é, a Lei 6404 de 76, com posterior alterações, culminando com a 11.941 em 2009. Isso porque no nosso ordenamento jurídico existe uma hierarquia das leis. Então lá no topo da pirâmide nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior, na sequência as leis complementares, Código Tributário, Código Comercial, Código Civil, na sequência as leis ordinárias, da qual a Lei 6404/76 é uma delas, e as normas esparsas, as demais normas onde se encontra então o CPC. Por isso é que atualmente nós convivemos então com duas normas para a elaboração de demonstrações contábeis. A Lei das Sociedades por Ações, que é obrigatório para as companhias fechadas, né? E o CPC, que é as normas para a elaboração das demonstrações contábeis e diversos outros procedimentos contábeis, que regulam então as demais espécies de sociedades. Muito bem, então vamos traçar esse comparativo aqui e tratar então da elaboração do patrimonial. O balanço patrimonial, nós sabemos, é aquela demonstração que apresenta de uma forma ordenada o patrimônio da entidade. Isso é, o conjunto de bens e direitos. Os elementos das demonstrações contábeis e mais especificamente do balanço patrimonial são o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Vamos ver então na sequência aqui da nossa aula, né? Culmina que a elaboração então do balanço patrimonial, de acordo com a Lei 6404 de 76, já alterada então pela 11.941 de 2009, e ela tem essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Observem: ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante e patrimônio líquido. Esse ativo circulante é subdividido em disponibilidades, direitos realizáveis e despesas do exercício seguinte, e o não circulante é subdividido em realizável a longo prazo, investimentos imobilizário e intangível. Do outro lado, nós temos passivo circulante e não circulante, patrimônio líquido dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria, se for o caso, e prejuízos acumulados. E aparece só o total do passivo. Por uma incoerência da norma, o patrimônio líquido ele faz parte do passivo, de acordo com o artigo 178, nós vamos ver da legislação societária. Já essa estrutura do balanço patrimonial, na demonstração das normas pelo CPC, é similar. Observe, os grupos são os mesmos: ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido. Primeira diferença: na norma do CPC, é claro que do lado direito nós temos o total do passivo e do PL, portanto, o PL não faz parte do passivo, como não poderia ser, já que o seu conceito, a sua definição é justamente pela diferença entre o ativo e o passivo. Então, essa incorreção teórica da lei das SAs não existe aqui no balanço patrimonial elaborado de acordo com as normas do CPC. Muito bem, a subdivisão do ativo circulante um pouco maior: caixa e equivalentes de caixa, clientes, outros recebíveis, estoques, ativos financeiros e despesas do exercício seguinte, respeitada então a legislação societária, nós vamos ver na sequência. Mesma subdivisão do ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizável e intangível. O passivo circulante, nos grupos mínimos, nós vamos ver que as contas comerciais e a pagar, as provisões, obrigações financeiras, tributárias, né? E ainda vamos ver também as receitas recebidas antecipadamente, que pode estar no curto e no longo prazo em relação ao CPC, já na lei das SA somente no longo prazo. No passivo não circulante, essa mesma subdivisão mínima, exceto as provisões para benefícios de empregados, que é férias, 13º, que são sempre no circulante, e também as contas comerciais a pagar a fornecedores, que também são sempre no circulante, nós vamos ver na sequência. E o patrimônio líquido dividido em reservas, né, indicada então a natureza de cada uma delas, e prejuízos acumulados. E o total então do passivo e do PL. Vamos ver com calma. Então, a
A essência delas são as mesmas, até porque o CPC tem que respeitar as normas da legislação societária. Muito bem. No ativos, as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez. O que é esse grau de liquidez? Liquidez é a facilidade de se converter um determinado bem em moeda, em dinheiro, transformar em dinheiro. Muito bem, então se a ordem é decrescente do grau de liquidez, nós vamos do mais líquido para o menos líquido. Vai decrescendo o grau de liquidez, do mais líquido para o menos líquido. Então, nesse sentido de ordem de apresentação do balanço patrimonial, em ordem decrescente do grau de liquidez, as normas brasileiras não convergiram para as normas internacionais. Porque as normas internacionais do IASB, a ordem de apresentação das contas é a ordem crescente de liquidez. Então, no balanço patrimonial elaborado de acordo com as normas do IASB, nós vamos ter ativo não circulante e ativo circulante. Nós vamos ter do outro lado patrimônio líquido, passivo não circulante e passivo circulante. Então, as contas são dispostas em ordem crescente de liquidez. Mas é uma curiosidade. Mas então se adotou a ordem decrescente do grau de liquidez, que é a mesma da lei das sociedades por ações e a mesma, por exemplo, que é utilizada nos USJP, né, os princípios de contabilidade geralmente aceitos norte-americanos, emitidos pelo FASB. Vamos iniciar então o ativo pelo CPC. Então, de acordo com o item 61 do pronunciamento técnico CPC 26, que está na primeira revisão, que é a norma que trata então da elaboração do balanço patrimonial, o ativo será dividido em circulante e não circulante. Muito bem. Então vamos iniciar com o ativo circulante. De acordo com o item 66 do pronunciamento técnico CPC 26, no ativo circulante serão classificados os ativos que atenderem a qualquer um dos seguintes parâmetros. Primeiro parâmetro: espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Então, todo ativo na qual a gente espera que ele se realize por venda ou consumo durante o ciclo operacional da entidade, ele deve ser classificado no circulante. Um segundo parâmetro: esse ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Então, sempre que um ativo é mantido pela empresa com o objetivo de ser vendido, ele obrigatoriamente vai ser classificado no ativo circulante da empresa. Terceiro parâmetro: espera-se que seja realizado em até 12 meses após a data do balanço. Então, se definiu um curto prazo para a classificação do circulante de até 12 meses ou o ciclo operacional, que é o primeiro quesito que a gente viu, o primeiro parâmetro. E o último parâmetro para a classificação do ativo como circulante é que esse ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que esse caixa ou equivalente de caixa ele não possa ser utilizado para liquidação de passivo, né, por pelo menos 12 meses contados da data do balanço. Um exemplo aqui seria uma conta de bancos em conta de liquidação. Então nós temos uma conta corrente bancária, o banco está sendo liquidado. Nesse caso, certamente nós não vamos poder utilizar esse valor por mais de 12 meses e, portanto, ele não será classificado no ativo circulante. Então, quando atender a qualquer um desses parâmetros, não é todos esses parâmetros, atendeu um só deles, então o item já tem que ser classificado no ativo circulante. Certo? Continuando. Muito bem. O item 68 desse pronunciamento técnico CPC 26, ele nos informa o que vem a ser esse ciclo operacional da entidade.
E ele nos diz que o ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição do ativo para a sua transformação, para o seu processamento. Então, adquirir uma matéria-prima e vou transformar num produto que vai ser vendido, e a sua realização em caixa ou equivalentes de caixa. E o recebimento, então, da venda desse ativo. Então, observem, então é o tempo, o espaço de tempo que vai lá da aquisição da matéria-prima, produz o produto, estoca o produto, vende o produto, se vendeu a prazo, recebe o valor da venda desse produto. Esse é o ciclo operacional, então. Quando esse ciclo operacional normal da entidade ele não for claramente identificável, a gente deve pressupor, então, de acordo com esse item 68 do CPC 26, que ele seja de 12 meses. Portanto, a regra geral é que o ciclo operacional da empresa seja de 12 meses. No entanto, vamos imaginar que a gente trabalha com construção naval e leve 2 anos, 24 meses, para nós produzirmos e receber o valor desses navios, em média. Então, o ciclo operacional da nossa empresa será, então, de 24 meses. E aí, todos os bens e direitos que se realizarem até 24 meses serão classificados no circulante. Muito bem. Observem aqui quais são as subdivisões desse ativo circulante de acordo com o item 54. O item 54 nos diz assim, ó, respeitada a legislação, aquilo que eu falei no início da aula. Ó. Então sempre tem que respeitar a legislação societária. Então se a legislação societária dispor de maneira diversa, a gente tem que seguir a legislação societária. Vamos ver como é que se aplica aqui, especificamente nesse item 54, que trata dos subgrupos do ativo circulante. Então, de acordo com o item 54 combinado com o 57 e o 78 do CPC 26, o ativo circulante será subdividido em caixa e equivalente de caixa, clientes e outros recebíveis, estoques, ativos financeiros e despesas do exercício seguinte. Essas despesas do exercício seguinte não constam desse item 54 CPC 26, mas sim da legislação societária, que deve ser seguida, portanto, nós vamos criar esse último grupo de despesas do exercício seguinte aqui. Então, esse respeitada a legislação não é em vão. Significa que a gente tem que verificar o que diz a lei das SAs. E nesse caso, para poder respeitar a legislação societária, nós devemos então incluir um último subgrupo no circulante denominado despesas do exercício seguinte. Vamos iniciar então com caixa e equivalente de caixa, que é o primeiro grupo. Então, nesse grupo, como o próprio nome diz, nós classificamos o caixa e todos aqueles itens que são equivalentes a caixas, como os nossos saldos em contas de movimento bancária, aplicações financeiras de curtíssimo prazo, que nos termos do CPC 3, nós devemos classificar aqui aquelas aplicações que se realizem em até, regra geral, 3 meses, né? Então, aplicações de curto prazo. E os numerários em trânsito de qualquer maneira, de qualquer natureza aqui. Então, contas que vão ser classificadas aqui são caixa, banco, aplicações de liquidez imediata e esses numerários em trânsito, que representam, em geral, transferências de valores entre filiais de uma mesma empresa. Né? E fica registrado nessa conta de numerário em trânsito, até efetivamente entrar no banco ou no caixa da outra filial. Além disso, então, aqui eu apresento para vocês o item 7 então, do CPC 3, que nos diz que caixas e equivalentes de caixas são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e não para investimentos e outros fins. Então, o valor que é reservado em caixa e equivalente de caixa é para pagar obrigações de curto prazo, é para atender a essas exigências e não para investimento da empresa. Em razão disso, para uma aplicação financeira, então, ser considerada caixa ou equivalente de caixa, ela deve ter conversão imediata em um montante conhecido de caixa e um risco insignificante de mudança de valor. Normalmente isso ocorre, segundo esse mesmo item 7 do CPC 3, como eu acabei de falar para vocês,
quando o vencimento dessa aplicação se der em até 3 meses ou menos a contar da data da aquisição dessa aplicação. O segundo grupo que se subdivide o ativo circulante é justamente os clientes e outros recebíveis, né? Nesse subgrupo, nós vamos então apresentar todas as contas a receber de curto prazo da empresa, isso é, que vencerem em até 12 meses ou ciclo operacional da empresa. Então, aqueles créditos oriundos da venda de mercadorias, produtos ou da prestação de serviços que a empresa realiza, ou ainda decorrente de outras transações que geram valores para a empresa, valores a receber para a empresa. A exemplo, então, de adiantamentos de viagem, dividendos a receber, tributos a recuperar, etc. Observar que na lei das sociedades por ações, esse subgrupo clientes e outros recebíveis faz parte dos direitos realizáveis. Estoques. Estoques é um subgrupo separado nas normas emitidas pelo CPC, no entanto, na lei das SAs faz parte dos direitos realizáveis. Esses estoques englobam, então, todos os bens produzidos ou utilizados na produção de produtos e as mercadorias adquiridas pela empresa, cujo objetivo seja a venda ou o consumo próprio no desenvolvimento, então, das atividades da entidade. De acordo com o item 6 do CPC 16, que está na primeira revisão, que trata justamente de estoques, estoques são ativos, 2 pontos. Primeiro, mantido para venda no curso normal dos negócios, ou ainda em processo de produção para essa venda. E, finalmente, na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo, então, de produção ou de prestação de serviços. Então, aquele estoque são as mercadorias para revendas, as matérias-primas, os produtos em elaboração, os produtos prontos e ainda todos os materiais, né, que são estocados pela empresa para justamente produzir esses produtos ou prestar esses serviços. Um último subgrupo, então, do ativo que nós vamos ver aqui são as despesas do exercício seguinte. Então, são classificados nesse grupo os valores de despesas antecipadas que devam ser apropriadas como despesas, seguindo, então, o regime de competência. Então, refere-se à aplicação de recursos em despesas que deverão se constituir um ativo para a empresa e, portanto, serem registrados como ativo, nesse caso, mais especificamente no circulante. Corresponde, então, o pagamento de despesas ainda não incorridas numa relação contratual em que o beneficiário do pagamento, quem recebeu o pagamento, irá cumprir no exercício seguinte a obrigação correspondente a esse preço que foi pago. Portanto, em regra geral, nós podemos dizer que engloba todas as despesas pagas antecipadamente, cuja contraprestação de serviço ainda não foi realizada. E os exemplos que a gente trabalha aqui são as assinaturas pagas antecipadamente, os prêmios ou seguros pagos antecipadamente e os aluguéis recebidos antecipadamente. Observem, quando a gente faz uma assinatura de um periódico, por exemplo, anualmente, e com o recebimento mensalmente dos exemplares, o que vai ocorrer? Se a empresa efetua o pagamento antecipado, sai dinheiro do caixa, e se for pago em dinheiro, e fica então com o direito de receber esses exemplares durante esse período que foi pago antecipadamente, que é de 1 ano. Esse direito, então, está consubstanciado nessa conta de assinaturas pagas antecipadamente. A exceção à regra da classificação de um ativo no ativo circulante está disposta nesse item 68 do CPC 26, que nos diz que ativos circulantes inclui ativos tais como estoques e contas a receber de clientes que são vendidos, consumidos ou realizados
dentro do ciclo operacional da entidade, mesmo quando não se espera que sejam realizados em um período de até 12 meses após a data do balanço. Portanto, estoques e contas a receber de clientes são sempre classificados no circulante. Isso de acordo com as normas do CPC, esse item 68 do CPC 26. Nas normas pela legislação societária, nós vamos ver que não é dessa forma. Se o valor for recebido até o término do exercício seguinte, ele será classificado no circulante, e se exceder esse término do exercício seguinte, então após o término do exercício seguinte, no longo prazo, realizável a longo prazo. Então no CPC tem essa exceção à regra. Esse tratamento contábil, então, de classificar estoques e clientes somente no ativo circulante está de acordo com as normas internacionais. O IAS 1, que trata da elaboração do balanço patrimonial, onde também estoques e contas a receber de clientes são classificados sempre no circulante. Muito bem, já vimos todo o ativo circulante, vamos passar agora para o ativo não circulante. No CPC, de acordo com o item então 66 do pronunciamento técnico CPC 26, todos os demais ativos serão classificados no não circulante. Então é um conceito por exclusão. Se o ativo não é classificado no circulante, ele passa a ser automaticamente classificado no não circulante. Portanto, outros ativos que não sejam caixa ou equivalente de caixa, cuja utilização não está restrita ou se espera que seja realizado, ou consumido ou mantido para venda, negociação, dentro de 12 meses seguintes à data do balanço, serão classificados então no não circulante. Então, regra geral, todos aqueles bens e direitos que irão se realizar em moeda em mais de 12 meses, ou ciclo operacional. Da mesma forma que na legislação societária, de acordo com o item 67A do pronunciamento técnico CPC 26, o ativo não circulante é subdividido em 4 grupos, subgrupos então, né? Realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Na lei das SAs, essa subdivisão do ativo não circulante consta do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 178 da Lei 6404/76, alterada pela 11.941 de 2009, na qual nos diz que o grupo não circulante deve ser subdividido, então, no mesmo ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Mas aqui para que vocês tenham uma referência legal. Vamos iniciar então com o realizável a longo prazo. Regra geral, então, são classificados nesse subgrupo os direitos que irão se realizar em moeda em mais de 12 meses após a data da elaboração das demonstrações contábeis. Então, nós trabalhamos aqui com aqueles empréstimos concedidos a diretores ou controladas de longo prazo em mais de 12 meses, isso nas normas do CPC, empréstimos compulsórios, depósitos judiciais, entre outros, né? Já na lei das SAs, os itens que devem ser classificados no realizável a longo prazo constam do inciso 2º do artigo 179 da Lei 6404 de 76, que nos diz assim: no realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício social, bem como aqueles derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos concedidos a controladas, coligadas, diretores, acionistas ou participantes nos lucros, que não constituírem objeto usual na exploração do negócio do objeto da companhia. Muito bem, então, de acordo com a lei das SAs, essa classificação no longo prazo, ela obedece a 2 fatores. O primeiro fator tempo. Isso é, se o direito se realizar após o término do exercício seguinte, o item será classificado no realizável a longo prazo. E o segundo fator, o fator condição do devedor.
se o devedor for um diretor, um acionista, um participante do lucro, uma coligada ou uma controlada, independentemente do termo contratual, isso é, mesmo que a obrigação vença em menos de 12 meses, ela vai ser classificada no ativo realizável a longo prazo. Então, desde que, naturalmente, não se constitua objeto usual na exploração do negócio. O que significa isso? Significa, então, que na lei das SAs, se eu empresto dinheiro para um acionista e o objeto social da nossa empresa é comércio varejista de um determinado bem, não faz parte do objeto social emprestar dinheiro para ninguém. Portanto, não constitui objeto social da nossa empresa emprestar dinheiro para o acionista. Portanto, se nós emprestarmos dinheiro para o acionista, mesmo que o contrato de mútuo, que é um contrato que consubstancia esse empréstimo, esse adiantamento, e estabeleça um prazo menor que 12 meses, ele será classificado de acordo com a lei das SAs no realizável a longo prazo. No entanto, se nós vendermos a prazo uma mercadoria para um diretor da empresa, ele será considerado cliente como outro qualquer, né? Isto porque daí faz parte do nosso objeto social, vender mercadorias, né? Muito bem. Já no CPC, como a gente viu, não existe essa exceção à regra. Então, os adiantamentos a diretores e a controlados nas normas do CPC, nós vamos ter que verificar. Se o prazo é até 12 meses, classifica no circulante. Se for mais de 12 meses, no não circulante. Já se eu sou uma companhia fechada e estou elaborando então o balanço pela lei das sociedades por ações, adiantamentos a diretores e a controladas é sempre no longo prazo, exceto se o diretor ou a controlada estiver adquirindo uma mercadoria, um produto ou um serviço da nossa empresa. O inciso 8º do artigo 183 da Lei 6404 de 76, com alteração dada pela 11.638 de 2007, introduziu o conceito de ajuste a valor presente para as operações ativas de longo prazo e relevantes de curto prazo. De acordo com a norma do CPC, também o item 12 do CPC 12, que trata do ajuste a valor presente, esses ativos então devem ser ajustados a valor presente, tomando por base a taxa da data da origem da transação. Isso é, usando como taxa de desconto para trazer a valor presente aquela que foi estabelecida no contrato, né? Com base nas condições da data da transação, né? Desde que naturalmente essa taxa seja próxima do valor de mercado da época, né? Muito bem. Então, tanto na lei das SAs quanto nas normas do CPC, esses ativos de longo prazo eles devem ser ajustados ao valor presente e também os de curto prazo quando forem relevantes. Em geral, ativos de curto prazo relevantes seriam estoques, só que estoques já estão ao custo, né? Valores a receber, então, que nós teríamos seriam os clientes. Então, daqui a pouco o cliente pode ser um valor expressivo, né? Pode ser um valor material e aí, consequentemente, ser relevante e deva ser ajustado, então, a valor presente. Vamos então aqui supor um exemplo na qual a empresa venda mercadorias a prazo por R$120 mil e caso essas mesmas mercadorias fossem vendidas à vista, seria por R$100 mil. Portanto, tem R$20 mil de juros implícitos aí dentro, né? Como é que a gente registra então essa operação? Nós vamos emitir a nota fiscal por R$120 mil, vamos registrar. Então, cliente R$120 mil e receita de venda R$120 mil. Teremos ainda então que fazer o ajuste a valor presente. Então vamos criar uma conta de ajuste a valor presente das vendas, R$20 mil, e uma conta retificativa de clientes denominada receita de juros a apropriar. Então observem, o clientes ficou com o valor líquido, a cliente 120 e embaixo uma conta retificativa de juros a apropriar de 20. 120 menos 20 dá os 100 mil. Então o clientes ficou registrado ao valor presente, né? Muito bem.
peculiaridades sobre esse registro contábil. De acordo com a teoria contábil, o ideal seria que a gente tivesse em receita de vendas o lançamento de R$100 mil direto e não abrir uma conta de deduções de vendas para o ajuste a valor presente. Isso do ponto de vista teórico. Mas observando a relação custo-benefício e também a obrigatoriedade criada pela Lei 12.973 de 2014, que trata então da parte fiscal da escrituração contábil e posteriormente do pagamento do imposto de renda. Então, tendo em conta essa relação custo-benefício, é melhor nós identificarmos então numa conta de ajuste a valor presente como uma dedução de vendas lá na demonstração do resultado, esse ajuste a valor presente, não deixar o líquido registrado na receita bruta. Então é importante observar que essa relação custo-benefício ela tem que ser observada. É o item 2.39 do pronunciamento técnico CPC, o 0, né? Já está na segunda revisão. Então, observando isso é que sugiro que se registre dessa forma o ajuste a valor presente. Mas, se for fazer lá a prova do CFC, aí cuidem que vai aparecer aí a receita pelo valor já líquido de R$100 mil. Aparecer cliente, 120, encargos financeiros a apropriar, 20 e receita lançada pelos R$100 mil. Por isso é que eu faço essa consideração aqui. Mas na prática, e tendo em vista também a teoria, esse item 2.39 do CPC 0, deve-se criar então uma conta de deduções de venda. E investimentos? Bom, em investimentos nós vamos classificar as participações permanentes em outras sociedades. Muito bem. As participações temporárias, elas são classificadas no ativo circulante, se vencem até 12 meses, ou no não circulante, no realizável a longo prazo, se vencem em mais de 12 meses. Já as participações permanentes, elas são classificadas em investimentos. Participações permanentes são aquelas que a empresa não quer se desfazer. Ela quer justamente atingir seus objetivos sociais por meio de participação em outras empresas, né? E estão regulados, então, esses investimentos em vários CPCs. O CPC 15, que trata de combinações de negócio, o CPC 18, que trata de investimentos avaliados por método de equivalência patrimonial, o CPC 19, que trata de empreendimentos controlados em conjunto, e o CPC 36, que trata de consolidação das demonstrações contábeis, né? Além disso, de acordo com a lei das SAs, então respeitada a lei das SAs, há que se considerar os direitos de qualquer natureza não classificados no circulante e nem no realizável a longo prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da empresa. Nós vamos ver, esse é o inciso 3º do artigo 179 da lei 6404 de 76. Então, de acordo com esse inciso 3º do artigo 179 da lei 6404 de 76, em investimentos, nós vamos classificar as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificados no circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da empresa. Muito bem, então observem que se classifica em investimento as participações permanentes em outras sociedades e um conceito por exclusão, né? Os demais direitos, né, que não sejam classificados no circulante, então exclui todo o ativo circulante, e que não se destine à manutenção da empresa, então que não sejam imobilizado nem intangível. É um conceito por exclusão. Tudo o mais fica classificado então no investimento, no grupo investimento. Então os direitos de qualquer natureza. Então, exemplos de contas que ficam aí são as participações incontroladas, coligadas, outras participações menores. O goodwill, observem, nas demonstrações individuais, de acordo com o item 26 do ICPC 9, que já está na segunda revisão, no consolidado, aí sim, ele faz parte do intangível.
Obras de arte, antiguidades, né, que são direitos de qualquer natureza não classificados no circulante, que não se destinam à manutenção da atividade da empresa, e as propriedades para investimento, os imóveis de renda. Vamos para o imobilizado. De acordo com o CPC, o imobilizado então é tratado lá no CPC 27, né? O item 6 do CPC 27 nos diz que imobilizado é um item tangível que é mantido para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços, ou ainda para fins administrativos, e que se espera que ele seja utilizado por mais de um período, então, por mais de 12 meses. Então, isso seria um imobilizado. Item tangível, que é mantido para uso, para produzir produtos, para vender mercadorias ou ainda para fins administrativos e que se tenham uma vida útil superior a 12 meses. Nas normas pela lei das SAs, o imobilizado está definido no inciso 4º do artigo 179 da Lei 6404/76, que sofreu alteração com a 11.638 em 2007. Ficou assim a redação agora no inciso 4º. No imobilizado, os direitos que tenham por objetos bens corpóreos, destinados à manutenção da atividade da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. Então vamos com calma, vamos olhar aqui, ó. No imobilizado, direitos que tenham por objetos bens corpóreos. Então, só os bens corpóreos são classificados no imobilizado. Eu deixei em azul ali marcado o corpóreo, porque antes do advento da 11.638, esse inciso 4º tinha a redação, os direitos que tenham por objetos bens destinados à manutenção. Isso porque não existia o subgrupo intangível. Então, também os intangíveis eram registrados no imobilizado antes do advento da 11.638 de 2007. A partir de então, é somente os bens corpóreos, destinados à manutenção da atividade da empresa, aqueles bens corpóreos que eu uso efetivamente para desenvolver as minhas atividades, né? Ou ainda exercidos com essa finalidade. Exercidos com essa finalidade é para abrigar aqueles direitos relativos ao ativo imobilizado. Por exemplo, adiantamento a fornecedores de um ativo imobilizado também é classificado, então, no imobilizado, porque é um direito, né, exercido com essa finalidade. Inclusive, os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, os riscos e os controles desse bem. Então, foi a redação nova dada pela Lei 11.638 para abrigar aqueles bens adquiridos por meio de arrendamentos mercantis. Então, a partir do advento da Lei 11.638, na legislação societária, os bens adquiridos por arrendamento mercantil também são registrados no ativo imobilizado. Anteriormente, a empresa poderia registrar as contraprestações pagas de arrendamento mercantil diretamente contra a despesa. Não mais, então, a partir do advento da 11.638. Inúmeras contas aqui: imóveis de uso, terrenos, móveis de utensílios, instalações, veículos, máquinas e equipamentos, enfim, todos aqueles bens ou direitos exercidos com essa finalidade, destinados à manutenção da atividade da empresa ou da companhia. Já que a gente citou o arrendamento mercantil, vou apresentar aqui para vocês, ó. De acordo com o item 24 do CPC 6, que já está na segunda revisão, e para o pronunciamento técnico, o CPC 6 é justamente aquele que trata de arrendamento mercantil, os arrendatários devem reconhecer em contas específicas os arrendamentos mercantis, como os ativos e passivos, nos seus balanços patrimoniais, sendo o ativo de direito de uso mensurado ao seu custo e o passivo de arrendamento, de acordo com o item 26 desse CPC 6, já na segunda revisão, ao seu valor presente.
O ativo, então, direito de uso, nos termos do item 33 do CPC 6, deve ser aplicado, então, ainda o teste de recuperação, de redução ao valor recuperável, o teste de impairment, né? o CPC 1. Então, o mesmo bem que é adquirido por arrendamento mercantil, ele deve ser testado, no mínimo, anualmente, para o seu valor recuperável, nos termos do CPC 1. Eu fiz aqui um exemplo. Vamos supor, então, o arrendamento mercantil de uma máquina em 31 de dezembro, com prazo de 36 meses e valor mensal da contraprestação de R$ 1.303,51. E o valor presente tem uma taxa implícita, embutida, de 1,5% ao mês, de R$ 36.056. Então, nesse caso aqui, o registro, então, dessa máquina vai ser da seguinte maneira. Então, nós vamos pegar aqui o valor já com juros, máquinas e equipamentos, R$ 46.926,39, né, que são 36 prestações de R$ 1.303,51. Vamos colocar no curto prazo 12 parcelas e no longo prazo as demais 24 parcelas. E aí sim, para trazer a valor presente, nós vamos então criar uma despesa de juros a apropriar, né? Uma despesa de juros a apropriar para a parcela de longo prazo, então de longo prazo, e o total do ajuste a valor presente R$ 10.870,39, numa conta retificativa então de máquinas arrendadas ajustadas a valor presente. Então observem, em máquinas ficou exatamente o valor presente, R$ 46.926,39 menos R$ 10.870,39. Né? Então vai ser necessário então elaborar uma planilha para calcular o juro composto aí para se poder então fazer o registro contábil e se acompanhar então o arrendamento mercantil. Mas observem, é trazido a valor presente, né? Ainda em relação à recuperação do valor de ativos, a Lei 11.638 e posteriormente a 11.941 de 2009, no parágrafo 3º do artigo 183, também obrigou a companhia a efetuar periodicamente a análise para verificar o grau de recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível. Então, também na Lei das SAs existe a determinação de se verificar o valor recuperável do imobilizado e do intangível, no mínimo anualmente, né? O CPC, então, como a gente viu, regulou então essa matéria, né, redução ao valor recuperável, no pronunciamento técnico CPC 1, que já está na primeira revisão e que está alinhado com o IAS 36, que é a norma internacional que trata do teste de impairment, o valor de recuperação. Muito bem, então já que falamos no valor de recuperação, entrando lá no CPC 1, nós vamos verificar que o valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor justo líquido das despesas de venda de um ativo e o seu valor em uso. Seu valor em uso é o valor presente desse ativo, o valor presente dos fluxos de caixa que esse ativo vai proporcionar, né? Um ativo, então, é considerado desvalorizado quando o seu valor contábil ele excede o valor recuperável, né? Então, o valor recuperável é o maior entre o valor justo líquido da despesa de venda e o valor em uso. E aí eu pego esse valor recuperável e comparo com o valor contábil. Sempre que o valor contábil exceder o seu valor recuperável, aí nós vamos ter, então, uma desvalorização, uma perda por desvalorização. Então aqui eu fiz um exemplo. Vou imaginar que um determinado imobilizado está registrado na contabilidade com valor contábil de R$ 460. No entanto, o valor recuperável dele é só 200. Então, nesse caso, o valor contábil excede o valor recuperável em R$ 260. Portanto, gera uma perda por desvalorização de R$ 260, que é lançada lá no resultado do exercício, né? E uma conta retificativa do ativo imobilizado, perdas por desvalorizações acumuladas, é onde nós registramos a contrapartida. Então, daqui a pouco, no imobilizado, nós podemos ter veículos, menos a depreciação acumulada de veículos e menos perdas por desvalorização acumuladas de
veículos. Muito bem, vamos ver então agora o ativo intangível. O ativo intangível nas normas do CPC é tratado no pronunciamento técnico CPC 4, que já está na primeira revisão. De acordo com o item 8 do CPC 4, ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. Então não tem corpo físico, né? Então eu tenho lá uma playlist inteira só de ativo intangível. Entrar todo o CPC 4, se vocês tiverem interesse, então podem assistir inúmeros vídeos sobre esse ativo intangível. A grosso modo, a gente pode dizer que para enquadrar um ativo intangível, ele ser classificado como intangível, então para um ativo ser classificado como intangível, ele deve, primeiro, ser identificável, isso é, ele ser separável, eu posso vender ele separadamente, ou ainda ele se originar de um direito contratual ou ainda de um direito legal. Segundo quesito, ele deve ser controlado pela entidade, isso é, a entidade possui o poder de obter os recursos econômicos que serão gerados por esse ativo e de restringir o acesso de terceiros a esse ativo. E terceiro requisito, então, de ele ser esse ativo gerador de benefícios econômicos futuros. Nas normas pela legislação societária, o ativo intangível está definido lá no inciso 5º do artigo 179 da Lei 6404 de 76, alterada pela 11.638 de 2007, que nos diz que no intangível serão classificados os direitos que tenham por objetos bens incorpóreos, então no imobilizado os corpóreos, no intangível os incorpóreos, destinados à manutenção da atividade da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Então, fundo de comércio, não confundir com goodwill, tá? Aqui diz respeito então ao ponto comercial. Então, um contrato na qual a gente, por exemplo, quer explorar um determinado negócio em um determinado shopping, ele não nos vende a propriedade do bem, ela nos vende o direito então de vender as nossas mercadorias em um local que possui segurança, uma localização estratégica, enfim, uma série de benefícios intangíveis, né? Direitos autorais, marcas e patentes e o goodwill, conforme a gente viu, item 26 do ICPC 9, que está na segunda revisão, na demonstração consolidada, aí sim o goodwill é apresentado no intangível. Muito bem, já verificamos então todo o ativo, vamos para o passivo, iniciando pela lei das SAs. É o artigo 178, parágrafo 2º, mais especificamente, da lei 6404/76, alterado pela 11.941 de 2009, que nos diz que contas serão classificadas no passivo. O parágrafo 2º nos diz assim: no passivo as contas serão classificadas nos seguintes grupos, observe, passivo circulante, passivo não circulante e PL. Então essa é uma impropriedade da lei. Muito provavelmente, a equipe que montou a lei 6404/76 e as que fizeram as posteriores revisões não tinha muitos contadores participando, né? Porque deixaram então o patrimônio líquido como um subgrupo do passivo no balanço patrimonial de acordo com a lei das SAs, quando na realidade o patrimônio líquido é um valor residual obtido pela diferença entre os ativos e os passivos da entidade. Muito bem, e esse patrimônio líquido dividido em reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de capital, né? Ainda teremos reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Em relação ao passivo exigível, o artigo 180 da Lei 6404, alterado pela 11.941, nos informa: as obrigações da companhia, inclusive para a aquisição de direitos por meio de financiamentos do ativo não circulante, serão classificadas no circulante quando vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto parágrafo único do 179, que é o ciclo operacional da empresa, né? Então,
Uma obrigação, ela vai ser classificada no circulante se vencer até o término do exercício seguinte, de acordo com a lei das SAs, e se vencer após o término do exercício seguinte, ela vai ser classificada no passivo não circulante. Já nas normas do CPC, de acordo com o item 69 do pronunciamento técnico CPC 26, o passivo é subdividido em circulante e não circulante. Então aqui não existe essa incorreção teórica de que o patrimônio líquido faça parte do passivo. De acordo, então, com o item 69 do pronunciamento técnico CPC 26, um passivo deve ser classificado como circulante quando ele atender a qualquer um dos seguintes parâmetros. Então, atendeu a um desses parâmetros e ele deve ser classificado no passivo circulante. Primeiro, espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade. Segundo, está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado. Então, observe, o ativo que foi adquirido a prazo está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado. Então, observem, se eu pego e adquiro uma mercadoria a prazo, essa mercadoria ela é essencialmente para ser negociado. Então, essa obrigação dessa aquisição de mercadoria para revenda, obrigatoriamente, tem que ser classificada no passivo circulante. Terceiro, deve ser liquidado em período até 12 meses após a data do balanço. Então, regra geral, todas as obrigações que vencem até 12 meses são classificadas no circulante. E por último, a entidade não tem direito incondicional de postergar sua liquidação durante pelo menos 12 meses da data do balanço. Isso geralmente acontece. No Brasil é o contrário, existe normalmente uma cláusula de pagamento antecipado caso haja inadimplemento de uma ou mais prestações, todas as outras vencem, né? Dificilmente se tem um contrato dessa forma, que permita que tu liquide por um prazo maior. Mas se houver, é classificado no circulante. Esse passivo circulante, que é onde nós encontramos o maior rol de contas nas nossas empresas, ele deve ser, de acordo com o item 54 do CPC 26, subdividido no mínimo nos seguintes grupos: contas a pagar comerciais e outras, provisões, obrigações financeiras e obrigações relativas à tributação corrente. Então, observem, devemos no mínimo subdividir o passivo circulante nesses 4 grupos. Em relação a fornecedores e provisão para benefícios de empregados, de acordo com o item 70 do pronunciamento técnico CPC 26, independentemente do prazo contratual, então mesmo que eles estejam para ser liquidados em mais de 12 meses da data do balanço, eles devem ser obrigatoriamente classificados no passivo circulante. Então, fornecedores, mesmo que a longo prazo, devem ser classificados no circulante e também provisão para férias e 13º, provisão para benefícios de empregados. Então, esse item 70 trata da exceção à regra da classificação de obrigações que vencem até 12 meses no passivo circulante. Então, fornecedores e férias e 13º, salários a pagar, são sempre classificados no circulante, mesmo que vençam em mais de 12 meses. Muito bem, na lei das SAs, de acordo com o artigo 180 da lei 6404, alterada então pela 11.941 de 2009, são classificados no passivo circulante aquelas obrigações cujo vencimento ocorra, né? Então, após o término do exercício seguinte. Então, passivo não circulante, obrigações de longo prazo. Observe que, diferentemente do CPC, que trabalha com a expressão 12 meses, na lei das SAs ela trabalha com a expressão até o término do exercício seguinte. Isso porque a lei 6404 de 76 é de 1976, 15 de dezembro de 76. Então, à época, se publicava e elaborava e publicava anualmente apenas as demonstrações contábeis.
Então sempre se imaginava que se estava no final de um exercício elaborando a demonstração do exercício social seguinte, e que daria então os 12 meses, né? No entanto, gerava várias discussões acirradas sobre elaboração de demonstrações em períodos intermediários, como maio. Término do exercício seguinte seria então pelo menos mais 20 meses, né? Então, esse tipo de discussão caiu por terra então, a partir então, de 2008, com o advento dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC, que então subdividiram em 12 meses. No entanto, como a gente viu, companhias fechadas devem seguir essa norma, a lei das sociedades por ações. Então, vão ter classificadas aqui obrigações de longo prazo, né? Então, para a lei das SAs, não me interessa que é férias a pagar, que é 13º a pagar, que é fornecedores. Se vencer após o término do exercício seguinte, é no longo prazo. Se vencerem menos, antes do término do exercício seguinte, é no passivo circulante. Então, nesse ponto se diferencia da legislação pelas normas do CPC. A legislação societária, então, é diferente também nesse item das normas do CPC. Observe que a gente encontrou bastante diferença, né, entre as duas normas. Da mesma forma que em relação ao ativo, o artigo 184, inciso 3º da Lei 6404/76, alterada pela 11.638, introduziu no nosso ordenamento jurídico o ajuste a valor presente para as operações passivas de longo prazo e para as relevantes de curto prazo. De acordo com o item 12 do pronunciamento técnico CPC 12, que trata do ajuste a valor presente, esses passivos então devem ser ajustados a valor presente tomando como taxa a taxa da data da transação, né? Então aquela que está estabelecida no contrato à época, né? Com base na data da transação, portanto. Em relação ao CPC, essa classificação do passivo circulante, não circulante, melhor dizendo, está disposta lá no item 69 do CPC 26, que nos diz que todos os demais passivos devem ser classificados no passivo não circulante. Novamente, então, da mesma forma que ela fez com o ativo não circulante, um conceito por exclusão, ela também o faz em relação ao passivo não circulante. Todas as demais obrigações que não são classificadas no circulante são classificadas no não circulante. Portanto, as obrigações cuja liquidação se espera que ocorra após 12 meses seguintes à data do balanço patrimonial, quando o item não é mantido com a finalidade de ser transacionado, ou a entidade possui o direito de postergar a liquidação da obrigação por um prazo superior a 12 meses. Nessas situações, então, um item é classificado no passivo não circulante. O passivo não circulante, da mesma forma que o circulante, se subdivide nos seguintes grupos, de acordo com o item 54 do CPC 26. Contas a pagar, exceto fornecedores, que é sempre no circulante. Provisões, exceto, então, para benefícios de empregado, que é sempre no circulante. Obrigações financeiras, obrigações relativas à tributação e impostos diferidos, se existirem, também serão classificados aqui no passivo não circulante. Anteriormente, então, a 11.941 de 2009, essa alteração trazida à Lei das Sociedades por Ações, existia no lado direito do balanço patrimonial um grupo intitulado Resultado de Exercício Futuro, que estava consubstanciado no artigo 181 da Lei 6404/76, que foi revogado então pela 11.941. Portanto, deixou de existir esse grupo no lado direito do balanço patrimonial, que era denominado de resultado de exercícios futuros. De acordo com o artigo 299-B da Lei 11.941 de 2009, os saldos existentes à época nesse grupo de resultados de exercícios futuros, isso é, em 31 de dezembro de 2008, deveriam ser reclassificados para o passivo não circulante em conta representativa de receita diferida.
Então, de acordo com a legislação societária, todas essas contas de resultado de exercícios futuros deveriam ser reclassificadas para o passivo não circulante. O exemplo, então, típico, são os aluguéis recebidos antecipadamente, que então na lei das SAs devem ser classificados atualmente no passivo não circulante. No entanto, nas normas do CPC, como a gente viu, também não existe esse subgrupo. Mas, se nós tivermos valores a receber, recebidos antecipadamente e que gerem uma obrigação, que são essas receitas recebidas antecipadamente, nós deveremos classificá-las no curto prazo, isso é, no passivo circulante, se vencerem até 12 meses, e no não circulante, se vencerem em mais de 12 meses. Então não existe essa obrigação legal de classificar no passivo não circulante nas normas pelo CPC. Então uma outra diferença entre as duas normas. Patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido diz respeito então à diferença entre o ativo e o passivo. É o capital próprio da empresa sobre o enfoque então das origens e aplicações de recursos. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 178 da Lei 11.941 de 2009, que alterou então a Lei 6404/76, o patrimônio líquido se subdivide em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Muito bem, esse patrimônio líquido nas normas pelo CPC, de acordo com o item 54 do pronunciamento técnico CPC 26, eles devem ser divididos de que maneira? Participação de não controladores. Então observem, a participação de não controladores, ela deve ser apresentada dentro do patrimônio líquido, né? Então apresentar de forma destacada dentro do patrimônio líquido e não acima do patrimônio líquido, como era feito antes do advento CPC 26. E além disso, apresentar dentro do patrimônio líquido capital integralizado, as reservas indicando a sua natureza e outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade. Patrimônio líquido, então, como a gente viu, é bastante profundo. As contas que ali são classificadas, elas têm diversas peculiaridades e que será, então, objeto de estudo numa próxima aula nossa, onde, então, nós vamos estudar mais especificamente cada uma dessas contas do patrimônio líquido. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.